Fala, meu amigo Febraio, boa noite, estamos ao vivo. Salve, salve, Josimar. Boa noite. Boa noite a todos os nossos amigos internautas aí. Boa noite, Josimar. Eu agradeço imensamente você ter aceito o convite para participar dessa nossa live aqui, tão esperada, né? Por nós, por mim, por nossos amigos. Avisando logo de cara os nossos amigos que o canal aqui é do Josimar, do Facebook, né? Eu peço a gentileza aí para os nossos amigos, o Fabrício, o Wilton, o Lima, todos que estão assistindo nesse momento, compartilhar, marcando o meu nome, para os amigos do meu Face assistirem também, tá bom, pessoal? Dá um joinha aí, viu, Lima? Você está assistindo aí, o Lima, o Fabrício, qualquer amigo aí que está assistindo, compartilha essa live e marca o meu nome, que aí que todos possamos aí assistir, tá bom, pessoal? Bom, nós estamos aqui com o nosso amigo, especialista em trânsito, dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou apresentar o Josimar Amaral, do Espírito Santo, Vitória, né? Ele está há 22 anos na área de segmento de trânsito, né, Josimar? E o Josimar, ele escreveu processo administrativo, né? Ele foi e é instrutor, ele trabalhou as resoluções 168, 358, ele também trabalha com a empresa que é sócio do Coronel Ordeli Saavedra, a de trânsito de A a Z, e ele percorre todo o país, aí, antes da pandemia, ele e o Coronel Ordeli, ministrando cursos e palestras, né, nas guardas municipais, em vários eventos aí de alto escalão. Josimar é uma referência, o grau que ele tem de instrução, especialização, ele tem de humildade, é uma pessoa acessível, humilde, um cara assim que dispensa comentários. Então, nós vamos escorrer hoje um tema bem pertinente, que é direção defensiva, né? Nós aqui, eu costumo dizer sempre para os meus amigos que nós temos que não deter conhecimento e sim compartilhar. Então, o Josimar vai discorrer alguns tópicos aí de direção defensiva. Vamos ter uma conversa informal, né? Aqui numa aula, né? Um curso, é uma live, né? E os nossos amigos vão nos prestigiar com a audiência e, se possível, quem tiver interesse em perguntar, participar, fique à vontade. Bom, Josimar, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu confesso que estou muito feliz, porque você demonstrou em várias vezes aí, não só comigo, mas com os amigos aí do trânsito, como você é a pessoa que fomenta amizade, empatia, integridade, enfim. Você é uma pessoa do bem, né? E um profissional excelente, referência em educação, em direito de trânsito, processo administrativo, e os colegas gostam muito da sua pessoa e da sua forma de conduzir seus trabalhos, né? É admirável. Eu não estou jogando confete, que você não precisa disso, nem eu, mas essa deferência é bem sincera pelo que eu vejo. Eu acompanho muito você os últimos meses, devido a essa pandemia, né? Nós estamos afastados de sala de aula, então acabamos encontrando a maneira da live de nos deixar um pouco menos estressados e aproveitando, adquirindo mais conhecimento, né? E você e os outros amigos foram, vamos dizer assim, a peça-chave de motivação para que possamos aí aprender cada vez mais, né, Josimar? A palavra é sua, meu amigo, fica à vontade. Febraio, meu irmão, boa noite aos colegas do trânsito que estão conosco, né? Você acabou de tocar aí num assunto chave. Eu só estou modulando aqui uma situação para que você possa compartilhar com seus amigos o seguinte. Aí, enquanto eu faço a apresentação aqui, você pode desconectar aqui da transmissão, ir à sua página e compartilhar a live lá com seus seguidores, e aí você volta aqui, eu te coloco ao vivo, eu já enviei o link pelo seu Messenger, aí lá você abre a sua página e todo mundo, beleza? Enquanto eu falo aqui boa noite com os nossos amigos, que aí aqueles que são seus seguidores, eles estarão conosco por meio da sua página também, beleza? Eu te coloco aqui, quando você voltar, eu já te incluo de novo na transmissão, tá bom? Ok, só um segundinho e já volto. Rapidinho. Então, pessoal, boa noite, obrigado por vocês estarem conosco, atendendo aí o convite do meu amigo Eduardo Febraio, agradecer os amigos que estão conosco na transmissão, meu amigo e sócio, Coronel Ordeli, grande craque, incentivador, uma pessoa que mora aqui no meu coração,
Nós estamos juntos aí nessa batalha da Trânsito Brasil de A a Z já há quase 4 anos. Fomos separados fisicamente pela pandemia, mas nós já estamos trabalhando nos bastidores. Daqui a pouco nós estaremos de volta, atendendo os amigos dos municípios, dos estados. Tá? Um abraço especial ao Coronel Ordeli, meu amigo, meu sócio. Os meus amigos que estão conosco aqui, eu vou deixar depois para que o Febraio faça essa representação, de apresentar os colegas, mas eu agradeço a amiga Laide, a amiga Judite, a Jaqueline, que sempre está conosco, o professor, o instrutor Fabrício, uma pessoa brilhante, o Antônio Carlos Gomes, aí de Curitiba, grande amigo. E outra coisa, Antônio Carlos, Ordeli, Jaqueline, nós temos que continuar batalhando para que a gente possa estruturar melhor as resoluções do CONTRAN. Principalmente o debate de hoje vai ser interessante, porque todos acompanham o nosso trabalho com legislação. Legislação de trânsito, ela é imprescindível, porque ela fundamenta todas as ações do trânsito. Agora, é importante também, dentro da legislação, as alterações necessárias, principalmente nos blocos que contemplam resoluções importantes, que também, por sua vez, estruturam a formação de condutores e movimenta todo o universo da formação, que passa pelas atualizações, que passam também pela reciclagem de condutores, que por meio desses profissionais credenciados aos DETRANs de cada região, isso pode ter interferências no processo. Então, hoje é um assunto interessante, que nós vamos falar sobre direção defensiva, que abarca, inclusive, a plataforma lá da estrutura das resoluções, que nós tivemos a 168, com a sua vigência em quase 16 anos, e de acordo com o que o Ordeli disse outro dia, ele que é o mago das alterações, atualizações, ele até estava dizendo, Josimar, me parece que nós tivemos 21 atualizações ou alterações, melhor dizendo, na resolução 168. E observe que agora o que ocorreu? Nós tivemos o agrupamento de algumas resoluções importantes, como a 168 e a 358, mas pontos importantíssimos que deveriam ter sido alterados, que deveriam ter sido modificados para melhorar o processo, eles não foram mexidos. Então, a direção defensiva está num bloco engessado. Se o profissional que dá aula na formação de condutores, nos cursos especializados, se ele não tiver um mecanismo de melhoria, ele fica em cima do muro durante 10 anos, dando a mesma aula. E isso traz uma situação incontestável. Eu não aceito muito isso para o meu trabalho, mas fazer o quê? Está lá na instrução, na resolução, e se o profissional não se reinventar, isso fica polarizado, fica engessado por esse tempo. Então, vamos seguir. Conseguiu compartilhar? Feito, beleza. Sim. Bom, pessoal, nossos amigos aí já estão aí assistindo, Fabrício, Lima, Coronel Ordeli, forte abraço. Dia 31, sexta-feira, nós teremos aqui o nosso amigo, Coronel Ordeli Saavedra Gomes, também amigo e sócio do Josimar Amaral. Olha a responsabilidade minha, né? 2 férias aqui, 2 referências em trânsito, fazendo a live conosco. E agregando valores e informações pertinentes nesse momento que nós estamos vivendo, como eu disse, a pandemia, e mesmo assim com novas alterações do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções, né? Embora nós não vamos abordar esse tema hoje, né, Josimar? O tema nosso é direção defensiva. Mas o Josimar frisou bem um tópico importante, porque os profissionais que atuam na área de trânsito, especificamente no curso da 168, na extinta 168, que foi revogada recentemente, né? E a 358, agora vai ser a atual, agora é a 789 do CONTRAN 2020, né? A resolução 789 do CONTRAN. Então, os profissionais têm que se reinventar, principalmente nessa matéria de direção defensiva, tendo em vista que é uma matéria que é sempre, vamos dizer assim, igual, mas existem maneiras, técnicas, né? Ferramentas que podemos explorar. É só usar a criatividade, né? E ter o interesse, a vontade de ministrar uma aula interessante, didática, dinâmica, como nós tratamos com adultos. A andragogia tem que ser aplicada ali naquele momento, né?
Eu penso, Josimar, que eu não sou detentor do conhecimento, acho que ninguém é. Existe uns que têm mais conhecimento, outros menos, uns que se dedicam mais, outros menos. A questão eu falo, assim, até em sala de aula. Primeiramente, temos que amar pessoas, temos que gostar do que fazemos, né? Graças a Deus, eu gosto do que faço. Nunca acho que sou o suficiente, sempre coloco algumas pontos que eu poderia melhorar, sempre pontuo tópicos que eu poderia explorar mais, e sempre estou aí me interessando em estudar, participar de cursos, renovar, atualizar, e eu acho que esse é o interesse, e sempre estar fazendo network com os amigos, né, com os instrutores, profissionais da área, como você, como o Coronel, como os demais aí que estão nos assistindo, pelo fato que você sempre descobre uma nova abordagem, uma nova forma do profissional encarar a direção defensiva. Quando eu vou assistir os cursos de atualização, eu observo que a matéria é a mesma, mas a forma do profissional, do professor, do instrutor ministrar, abordar, ele vê de outra ótica, da minha ou do outro colega do lado. Então, isso eu acho muito rico, né? Por isso que eu vejo que eu, por exemplo, eu uso um tapete desde 2017, o tapete pedagógico. Nós já conversamos em off algumas vezes sobre o tapete. Josimar me deu algumas dicas interessantes. E eu quero dizer o seguinte, que o tapete está sendo usado ainda, até antes da pandemia. Quando pós-pandemia, pretendo retomá-lo, usá-lo. Mas eu acredito que o profissional tem que estar sempre pensando em outra maneira, outra ferramenta, e não fique repetitivo, entende? Esse é o cuidado, porque os slides, por exemplo, às vezes tem aluno que vai fazer os 4, 5 cursos da resolução extinta 68. O indivisíveis, o coletivo, o MOP escolar, o emergência. Você imaginou, às vezes, ele cai na sala de aula comigo, todos os cursos em disciplina, exemplo, direção defensiva. Você imaginou você usar o mesmo slide, ou os mesmos vídeos? Complicado, né? Então, por isso a gente tem que se preocupar com isso, né? Mudar, fazer um rodízio, a forma, a fonte, as cores, o tamanho da letra, e o conhecimento, é claro, né? E também não é ficar uma aula, pelo menos que eu penso, um monólogo, né? Você falando, e o cara vai ouvindo. Principalmente pós-almoço, no sábado, no domingo, o pessoal foi lá comer um churrasco, uma feijoada, né? Quando você vai olhar, apaga a luz, é com um vídeo longo. Então você tem que ali aplicar uma dinâmica, interagir com os alunos, conversar, fazer eles participarem da aula, né? Interagindo, trocando a experiência dele, principalmente num curso de atualização, que ali já são profissionais que estão atualizando o curso. Então, a empatia em primeiro lugar, né? Usar empatia sempre, né? Em qualquer disciplina. E você tratar as pessoas com humildade, com respeito, com dignidade, e saber que todos ali têm o seu know-how, sua experiência vivencial. Então, nós temos que respeitar. Pelo menos, eu trato todos iguais, desde o curso de 168, formação de instrutor, atualização, porque nós estamos no mesmo barco, né? É isso aí, Josimar. Prossiga daí. Não, vamos seguir só para agradecer aqui a presença do nosso amigo, mestre J. Pedro Correia, que está conosco, e agradecer também a informação aí do Ordeli, que corrigiu aqui. A resolução 68, ela sofreu 20 alterações, né? E o nosso tema proposto agora, vamos para a direção defensiva, para que a gente possa colocar o trilho, o eixo aqui, o trem no trilho, e seguir com o nosso debate com os amigos. Antônio Carlos Gomes está conosco. O Lima, um beijo no seu coração, Lima. Grande amigo, irmão, referência, tá joia? Josimar, me permite, nós vamos colocar o trem no eixo, mas antes eu também quero transmitir um forte abraço. Conversei agora à tarde com o J. Pedro. Iremos fazer uma live, está agendada para o dia 13 de agosto, aqui no Facebook. Muito obrigado, viu, J. Pedro? É um imenso prazer, uma honra fazer uma live com o senhor. Eu sou seu fã, acompanho seu trabalho há anos, o seu projeto pela Volvo aí, de segurança no trânsito aí. É show de bola, é premiado, é renomado. Coronel Ordeli, forte abraço. Meu amigo Lima, grande abraço, obrigado pela força. A pergunta eu gostaria de fazer para o Josimar. Josimar, a gente sempre debate nesse sala de aula referente ao que é acidente evitável, né? As pessoas perguntam. Não só tem especialista aqui na área, aqui na live. Com certeza tem pessoas de outro segmento aí que perguntam para mim em sala de aula, e eu tenho minha resposta, minha tese. Eu sei que a minha, a sua, bate, né? Mas eu gostaria que você
transcorresse, por gentileza. Acidente evitável. Febraio, antes da gente tocar nesse assunto aí, eu quero fazer uma observação ao nosso amigo Noel Silva, que ele traz aqui um questionamento referente à alteração lá, assim, como fica a travessia de pedestre segura quando agora, com a modificação, libera acesso à direita ou à esquerda, livre ao acesso no semáforo, né? Boa noite. Bom, o que nós vimos lá na alteração é que nos cruzamentos, quando estiver livre à direita, com a devida cautela, é para fazer a manobra. Então, livre significa a não presença tanto de veículos que circulam, tanto de pedestres que estejam com a pretensão de fazer a travessia na via. Então, isso é um questionamento que muitos tocam nesse tema em função de, às vezes, a engenharia de tráfego responsável pela sinalização ali não observar bem a questão do ângulo de visualização de quem dirige. Porque, às vezes, é muito fácil a gente pegar sob a ótica dos pedestres, mas a gente tem que também entrar no universo do ângulo de alcance da ótica dos condutores. E em algum local, até mesmo em regiões onde eles colocam coletores, às vezes de reciclagem, em pontos estratégicos, em rotatórias, ou nas proximidades de conversões, e isso causa um certo conflito para o condutor tomar uma decisão na hora de fazer uma conversão. Bom, isso foi lá o meu amigo Noel. À medida que tiver as perguntas, aqui dentro da possibilidade, nós vamos tirar. Né? E voltando aí, Febraio, eu sempre, nos cursos que eu trabalhei, e às vezes nas palestras de direção defensiva, eu nunca, e até hoje, eu não gosto de tema polêmico. Eu gosto de respeitar a opinião dos outros, e a gente observa também que às vezes tem pessoas que gostam de impor a sua opinião. Então eu sou muito sensato com isso. E ontem mesmo eu vi uma postagem em um grupo que eu faço parte que me deixou bastante irritado, e eu fiquei com vontade, eu perdi quase que o sono à noite de vontade de ir lá no grupo e colocar umas respostas, mas eu me contive, que teve, em relação a um erro, um preenchimento no erro, um erro de preenchimento no campo obrigatório do auto de infração, e um servidor público foi lá e disse que aquele erro não tinha comprometimento na defesa e que o auto de infração tem validade, porque o número estava errado, mas o poste existe naquele local. Então é por causa desse tipo de servidor público, de profissional, que não admite que erra, que às vezes o trânsito está muito ruim, que às vezes o trânsito poderia melhorar mais. Porque eu erro, você erra, quem está aqui nos assistindo erra. Agora, o erro principal é não admitir que a gente erra. E às vezes querer agir com soberba, com falta de respeito. A gente tem que ter autoconhecimento. E autoconhecimento é olhar, é fazer a visão intrapessoal para que nós possamos evoluir a partir do momento que eu tenha capacidade de corrigir ou de aprimorar a minha conduta. Então, partindo disso, eu já vou direto lá naquela resposta de acidentes evitáveis e acidentes inevitáveis, porque é muito subjetivo. E, de forma material, algumas ações que ocorrem no trânsito, elas podem ser classificadas como inevitáveis. Mas nós temos aqueles que dizem de forma categórica, não, tudo pode ser evitável. Então, quando a pessoa diz daquela forma, a gente respeita. Agora, como que você vai evitar a queda de um galho de uma árvore à margem de uma rodovia, à noite, com pouca visibilidade? Como que o condutor pode evitar um animal selvagem que se adentra a pista numa curva de raio médio, porque curva de raio médio o veículo faz com quase a velocidade estabelecida, a velocidade máxima estabelecida. Então aí tem pessoas que vão dizer, não, todo acidente... Então, quando você analisa, pesquisa, se aprofunda, infelizmente a gente tem, claro que nós gostaríamos que todos os acidentes deveriam e podem ser evitados. Agora, alguns acidentes não se presume que, infelizmente, possa ocorrer a interceptação da trajetória do veículo ou o veículo receber
um elemento surpresa e ter o contato de forma a produzir um movimento anormal que possa incidir num acidente. Eu estou abordando esse assunto, você sabe por quê? Porque nós já conversamos em off, né? Então eu sei da sua resposta, já estava esperando o que você ia falar, né? Por isso que o pessoal saber que a gente já estava mais ou menos. Na verdade, sala de aula, cada turma age de uma forma, né? Por isso que é tão gostoso estar dentro de sala de aula. Cada turma tem uma maneira de se comportar, de agir, a percepção de cada um, né? Então, é polêmico, concordo com você. Mas é bom ser abordado em live, né? É bom outros instrutores aqui estar nos ouvindo e entender que eu sou motorista há 27 anos, Josimar. Quando eu falo em sala de aula, as pessoas ficam olhando, paradas para ouvir o que eu vou falar. Falou, graças a Deus, eu nunca me vi envolvido em um acidente com vítima. Já me envolvi em alguns abalamentos, bater na minha traseira, aquela coisa. Ao decorrer dos 27, 28 anos. Mas eu atribuo assim, respeito a via, respeito a sinalização do trânsito, respeito aplico a direção defensiva e também tenho sorte. Eu acho que é uma junção de coisas. Mas assim, eu também não vou esperar só a sorte, né? Porque só a sorte não vai adiantar, né? Eu não respeitar o que prevê o CTB, a velocidade, o código, a direção defensiva e a legislação do trânsito caminham juntos, né? Então, eu acredito que eu não só vou à padaria e volto, né, nesses 27 anos. Eu transitei vários estados, aí, com ônibus leito, com ônibus 4 eixos, transporte coletivo de passageiros de São Paulo, 16 horas por dia transitando ali, e várias situações difíceis. Costumo dizer, você evita 10, 20 acidentes por dia, ninguém te aplaude, ninguém tem uma câmera para filmar, ninguém vê nada. Então, fica tão automático você evitar acidente, que quando acontece um pequeno, leve acidente, o pessoal já olha, a sociedade já olha, porque o instrutor, ou o profissional, o caminhoneiro, ou o motorista de ônibus, ele não pode errar, né? A sociedade já rotula isso. Então, e outra, a nossa CNH é o nosso ganha-pão, né? Então, nós temos que preservar, né? Você tendo em vista que hoje é 20 pontos, se passar no Senado, vai passar 40. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Então, Josimar, o que você atribui um motorista defensivo na prática? Quais são a forma que você, com a sua visão técnica, você observa do motorista profissional? Febraio, antes de dar o recado aqui, eu gostaria de dar assim uma cordial boa noite à nossa amiga, a Thaís Yamazaki, que ela é lá de Porto Velho, lá de Rondônia, meu amigo Marcos George Nogueira, lá do Ceará, junto com meu irmão Reginaldo, também, que é lá do Ceará, gente da melhor qualidade, e o meu amigo Fábio Pilcher, gaúcho, gente da melhor qualidade, estão conosco aí. O Fábio, boa noite também. O Fábio, ele tem um programa toda quarta-feira na rádio lá de Erechim, e a nossa amiga Rose também, que é do Detran do Paraná. Bom, você estava... Tem mais pessoas aí? Pode falar. Não, tá tranquilo aqui, vamos... essa questão de atribuir, a pergunta foi atribuir o que? As características do condutor defensivo, é isso que você falou? Isso, sim. Nos últimos anos, nós tivemos uma mudança de comportamento na sociedade, aumento de frota, divisão de espaços, e a conduta social, ela mudou. Então, hoje nós temos pessoas mais estressadas, pessoas que não conseguem esperar, querem antecipar de qualquer forma uma situação. Então, esse tipo de comportamento, claro que eu tenho aqui muito material que fala sobre isso, sobre comportamento, conduta, psicologia do trânsito. A conduta defensiva no trânsito, ela requer alguns fatores. Primeiro, eu penso que a responsabilidade quando colocar o veículo em circulação. Analisar todos os perfis das condições do veículo. Por exemplo, tem pessoas que não sabem que, aqui assistindo a live, deve ter colegas que não sabem qual foi a última vez que calibrou o step do seu carro. Tem pessoas que
na época antiga, né, antes de colocar o carro para circular, batia lá no pneu, verificava nível de óleo, nível da água. Hoje a gente tem uma série de vídeos na internet que o motor do carro parou por falta de óleo. Então, os aspectos mais elementares, mais simples, eles podem comprometer. Então, eles começam a gerar fragmentos que podem, em algum momento, significar risco. Então, a direção defensiva não é só o ato de você estar ali com o veículo na via e prestar todos os atos de responsabilidades que são impostos para o cidadão. Antes de colocar o carro na via, já começam os preceitos de direção defensiva. Analisar todos os meios de segurança que os equipamentos obrigatórios impõem. Nós falamos muito isso nos cursos, né? O artigo 27 do Código, ele é o viés que faz o link para que ocorra o capítulo 15, as infrações. Todas as infrações são aplicáveis em decorrência dos artigos 26, 27 e 28. A partir deles, você começa com a ordem prática da regra de circulação e conduta. Agora, sim, se os condutores abster-se de tornar o trânsito perigoso, se o condutor verificar antes de colocar o veículo na via, que é dever dele analisar as boas condições de funcionamento do item obrigatório, quantidade de combustível suficiente para chegar ao local do destino. E aí vem o principal também, associado a isso: dirigir com atenção e cuidados indispensáveis ao trânsito. Nota que 15 anos atrás, nós não tínhamos ainda uma internet móvel com tanta velocidade, com tanto acesso. De lá para cá, nós começamos a enfileirar problemas, porque pela falta de atenção. Depois, nós sempre tivemos um problema grave, que é assim, artigo 26, abster-se de tornar o trânsito perigoso. E um dos fatores que colocam o trânsito em perigo é dirigir em velocidade elevada. A vida inteira. O celular, ele é mais recente, o celular é da última década para cá. Estou dizendo que a história veio desde a década de 80, com o Passat 1.8, o Gol 1.8, aqueles carros possantes que começaram a chegar, os Opalas 1.4. A velocidade é o fator preponderante. A principal causa de morte no trânsito é a velocidade. Associada hoje, infelizmente, à desatenção provocada pela falta de responsabilidade, que é colocar um veículo em movimento e usar a tecnologia embarcada para dispersar aquilo que todo condutor deveria fazer, que é aplicar a responsabilidade em cada ato quando ele movimenta o veículo. Muito bem, Marcos. Só um instante, eu queria aproveitar aqui ao vivo, né, para mandar um abraço especial para o Fábio Pilcher, porque hoje é o aniversário dele. Então, parabéns, um abraço, parabéns para você. Beleza, meu irmão? Receba aí nosso abraço no carinho. Lá de Erechim, Fábio Pilcher. Ele está acompanhando conosco. Ô, Fábio, um forte abraço para você, meu amigo. Muito obrigado pelo prestígio. E Deus abençoe você. Felicidades pelo seu aniversário, viu? Parabéns. Josimar, bom, eu falo assim, na sala de aula, a gente aborda o conceito, quando vai iniciar a turma de primeira habilitação, por exemplo, o que é direção defensiva, que é dirigir de modo, evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Então, a gente já vai começando assim, falar de previsibilidade. Aí eu falo assim, pessoal, é o seguinte, a direção defensiva, ela foi criada para quê? O próprio nome já diz, defensiva. Eu costumo falar também preventiva, é prever. A previsibilidade tem que sempre estar aqui no cérebro do motorista. Por quê? Ele é iniciante, está com a PPD ou com a habilitação 1 ano ou 2. Ele vai fazer uma viagem, programado umas férias. Esse motorista tem pouca experiência, não está habituado a dirigir em rodovia. Inclusive, até recomendo com uma pessoa responsável, habilitada, que tenha mais experiência em rodovia para ir com ele no início, pelo menos na primeira ou segunda viagem. Bom, evitar dirigir à noite ou dia de chuva. Chuva, é claro, às vezes no meio do caminho acaba tendo uma surpresa aí com a meteorologia e acaba chovendo. Mas, enfim, respeitar a velocidade e, antes de tudo isso, fazer o quê? Manutenção preventiva do seu veículo. É muito mais seguro, mais econômico e mais inteligente, né?
porque você colocando o seu carro para fazer a previsão, a revisão, com o seu mecânico de confiança na sua cidade, com certeza você não vai ter surpresas. Pode até ter, mas é mais difícil, né? A previsibilidade, junto com o planejamento da viagem, uma alimentação leve, uma boa noite de sono, os pneus do carro estão calibrados, a parte mecânica, óleo, água, enfim, suspensão, está tudo ok, né? Mecânica, elétrica, documentação do veículo, documentação do condutor, cartão de crédito, dinheiro. Antigamente nós usávamos aquele mapa rodoviário do DR, hoje é o celular, está lá no painel, depende do carro, se for um carro mais novo, sofisticado, atual, já tem lá o painel mesmo, né? O kit multimídia lá, tudo. Então, quer dizer, isso você respeitando, aplicando na prática a direção defensiva, é muito mais simples e muito mais inteligente que você cometer infrações, você sair fora desse checklist, né, vamos dizer assim. Então, eu acredito que isso é questão cultural também, né, Josimar? E nós vimos lá atrás, a formação do cidadão, igual estabelece o artigo 76 para a educação para o trânsito, que vem de encontro que você aborda em praticamente todas as lives, né? Quando você tem, eu, por exemplo, só para fechar esse bloco que é raciocínio, por que eu faço isso como motorista, nem como instrutor? Porque eu tive o meu pai na minha infância, eu morava em São Paulo, capital, todos os anos nós íamos viajar para o interior, para essa cidade que o resíduo era Mantina. E meu pai teve vários Fuscas na época, teve Chevette, e eu acompanhava ele. Ele pegava uns dias antes das férias, né? Ele já ia levando o carro no mecânico, no eletricista, se fosse no borracheiro, se fosse trocar o pneu, alinhava, balanceava. Então ele já ia fazendo toda a previsão dele em cima da preventiva. Aí na véspera levava o carro no posto, lavava, abastecia, enfim, dormia cedo, fazia os lanchinhos, tá? Comia, ele falava que tomava uma sopa, enfim. E meu pai nem tinha curso naquela época, nem existia esse direção defensiva, na década de 70. Conclusão, a viagem ia e voltava com sucesso. Por quê? Respeitava a velocidade da via, tinha feito checklist, tinha feito a manutenção preventiva. Então, quer dizer, furava o pneu às vezes, é claro, mas tinha o step estava calibrado, enfim. Então, quer dizer, são coisas assim que eu já tive isso lá na minha infância. Então, a tendência é se tornar um adulto responsável e um cidadão consciente, né, Josimar? É nesse quesito que eu estou querendo entrar na direção defensiva. Esse quesito é muito importante, Febraio, porque ele é decorrente da educação em casa, da família. Isso. Que ocorreu e nos últimos anos, infelizmente, ele se fragmentou um pouco. Porque a educação que os nossos avós... não vou dizer nem tanto inversão. Houve, assim, o caminho natural da história, ele propõe evoluções para a humanidade. Então, a educação que os meus pais receberam dos meus avós, e que eles transferiram para mim, e que eu transfiro para minha filha, que a minha filha transfere para minha outra filha, com o tempo há uma postura diferente. Vamos supor, na década de 80, quando você viajava de Fusca, não tinha celular. Hoje, o celular, ele tira a atenção. E eu quero chamar, assim, conversar com os nossos amigos hoje, que estão acompanhando aqui, o seguinte. Quando você pega as estatísticas de acidentes, e eu rendo aqui homenagens ao Detran do Rio Grande do Sul, talvez é o único Detran do Brasil que tenha a estatística quase que atualizada. Se você entrar no site do Detran do Rio Grande do Sul hoje, nós estamos no dia 29 de julho, o Detran do Rio Grande do Sul já atualizou a estatística 2020 até o mês de maio. Então, se nós pegarmos estatísticas, não estou dizendo pelos números, pelas causas, pelos indicativos, então você vai ter lá, de 20 anos para cá, os mesmos balizadores que são fomentadores de acidente. Quais são o tipo de acidente mais comum que acontece? Aí você vai pegar, no topo está lá assim, ó, colisões. Aí, dentre os elementos, o resumo que traz os acidentes, você tem colisões, atropelamento, colisão lateral, colisão com objeto fixo,
tombamento, capotamento. Então, se nós fizermos uma trajetória e fizermos uma retrospectiva nos últimos 5, últimos 10 e 15 anos, você vai perceber que, além da velocidade, a desatenção, ela se nivela, porque você pode ter a associação de velocidade e desatenção. A desatenção provocada por quê? Por tecnologia. A desatenção provocada por quê? Por efeitos anômalos ao comportamento humano. Você pode ter aí... Sim? Você me permite rapidamente? Sim, fica à vontade. Antes do celular, eu falava em sala de aula, antes de existir essa, vamos dizer, a pandemia, a tecnologia, porque o celular já existia, mas o celular, o máximo era para falar. E o pessoal tinha uma certa cisma no início, né? Depois que começou o smartphone, ter internet, 3, 4G, e começou mesmo a viralizar. Mas eu falava assim para o pessoal em sala de aula, tem um fiozinho no cérebro ali, né? Dava esse exemplo, né? Analogia. Então você não deve pensar no trânsito, nem no passado e nem no futuro, e sim concentrando naquele momento que você está fazendo, aquele KM que você está percorrendo, ou seja, todas as frações de segundos ali, focado, né? Atenção, retrovisor, painel, lá na frente, sabe? Ergonomia, postura, bem sentado, enfim, forma de pegar na direção 9,15, então postura ereto, quer dizer, prestando atenção no ato de dirigir. Então, é esse diferencial. Então, hoje nós temos aí muitos motoristas que cometem negligência, imprudência e imperícia, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes, né? É um mal formado, condicionado 7C, que vai para PPD, cometendo imprudências, né? E negligências, né? Deixando de fazer o que é o certo. Agora, imagine, uma delas já causa acidente, imagine as 3 em um condutor. O que está acontecendo muito, né? Por exemplo, excesso de velocidade é uma delas, né? A falta de habilidade, a imperícia, e assim por diante, né, Josimar? É lamentável, né? Infelizmente. Bom, você está explanando os fatores de riscos que estão lá, que estão elencados no artigo 18 do Código Penal, chamado de trilogia da culpabilidade, que numa norma jurídica tem o entendimento de negligência, ausência da precaução, falta de atenção e cuidado, imprudência, a prática de atos perigosos, e a imperícia, a ausência da aptidão, ou seja, ainda não tem habilidade suficiente. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse aspecto das estatísticas? Outro dia, na live com o J. Pedro, ele trouxe isso de uma forma brilhante, sobre a ótica da experiência dele de longo tempo e também da prática, que se você tem cerca de 20 anos os mesmos apontamentos de causas de acidentes, e nós temos em 16 anos uma direção defensiva engessada, nós temos um curso de passageiro, de formação de passageiro, que a ementa ela chega a ser vergonhosa. O curso de emergência, vergonhoso. O curso de escolar, da mesma forma. Esses três porque atuam direto atendendo pessoas. Então você tem carga indivisível que praticamente nem existe, e o MOP, que a maioria vai lá para fazer só para receber um certificado e sai de lá sem saber quase nada. Não menosprezando quem trabalha dando aula. Estou dizendo o seguinte, é a ementa. Nós temos excelentes psicólogos que estudam e são especialistas para atender clínicas. Nós temos excelentes especialistas que sabem e entendem e aplicam práticas de segurança viária. E nós temos grandes profissionais que atuam na área de resgate, de socorro, de primeiro atendimento, que são primeiros socorros. O que eu gostaria de propor aí? Está aí o meu amigo Ordeli, que é uma fera na legislação. Está o Antônio Carlos, de Curitiba, que é outro monstro no conhecimento do desenvolvimento da formação das resoluções específicas. Se nós pegarmos a resolução 789, e se a gente buscar o bloco das disciplinas que compõem os cursos, nada mudou. E de 20 anos para cá, de 16 anos para cá, muita coisa mudou. Então, quando você vai, direção defensiva, que quando fala lá
das condições adversas, quando chega na parte do condutor, nós tínhamos que ter um posicionamento de um psicólogo, tinha que ter psicologia para falar de comportamento, porque mudou muito o comportamento. Hoje nós temos uma série de transgressões que são decorrentes do comportamento compulsivo humano por trás de um volante e, muito pior, em cima de duas rodas. Porque nós só costumamos falar de trânsito de veículo, de caminhão, de ônibus. E nós estamos esquecendo de falar de uma das piores pandemias do trânsito, que são as duas rodas. Os especialistas que sabem como manusear uma moto, frear a moto, se posicionar na moto, a aplicação do coeficiente de atrito para conduzir uma moto com segurança, a ocupação de espaço, os pontos futuros que a moto vai ocupar, se deve controlar bem a velocidade, todos os meios de segurança que envolvem deslocamento de moto. E, infelizmente, quando você pega lá na resolução 789, nada mudou. A direção defensiva, ela está vindo lá como se fosse assim, a mesma receita de pão e de bolo da vovó, sabe? O pão de milho, a broa. E tem profissional hoje voando, arrebentando de conhecimento, de pesquisa, de desenvolvimento, e infelizmente as nossas câmaras temáticas que são responsáveis por isso, elas chegam lá, cruzam o braço e falam assim, vamos mexer na resolução, vamos reunir tudo, compilar em uma só e segue o baile. Então por uma questão até de conduta pessoal, faz 16 anos que eu dou curso de formação de instrutor, diretor de ensino, diretor geral, examinador, todos os cursos especializados, pós-graduação em trânsito. Agora, faz 4 anos que eu e o Coronel Ordeli estamos juntos na Trânsito Brasil. Outro dia eu fiquei até emocionado com uma declaração que a minha filha colocou aqui na rede social, que ela nunca me viu de férias, só me veio estudando. E eu quase que eu gostaria de desafiar qualquer profissional nosso do trânsito para saber quem que estuda mais do que eu estudo. E eu não sou especialista de nada, eu não sei nada, eu sou apenas um eterno aprendiz. Mas nós temos histórico profissional para fundamentar boas ações e bons procedimentos que possam mudar a vida de muitos. Então, o nosso processo de formação precisa de ser reestruturado, tanto a aula teórica quanto a aula prática. E outra coisa, nós precisamos enfatizar melhor a formação para motociclistas. Foi revelado agora, inclusive ontem eu dei entrevista aqui, sobre o guia, a estatística do DPVAT do primeiro semestre. Nós temos 27% da frota são motos, que representam 79% dos acidentes. E ninguém faz nada. E vira ano e faz ano, e muda a resolução, e altera o Código de Trânsito. E quem paga essa conta nova? Tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. É brincadeira. Bela explanação. Eu concordo totalmente com o que você falou. E até, se você me permitir, eu pegar o gancho da sua fala, referente à formação de instrutores. Meu ponto de vista, é claro, né, que ninguém é obrigado a concordar. Mas eu acho que 180 horas foi acrescentado, quando eu iniciei, há 20 anos atrás, era 120 horas a formação, aí foi alterado para 180 horas, né, com a resolução 358. Eu acho pouco, Josimar. Eu acho que a formação do instrutor não é só da 168 lá da extinta, dos cursos especializados, também. Porque os cursos especializados também tinha que ter a parte prática, que não tem, né? E 50 horas eu acho muito pouco. É muito mal dividido a carga horária, as grades. E eu acredito que o curso teria que ser como se fosse um técnico de segurança. Sair de profissionalizante para ir para técnico, o instrutor de trânsito. Mas isso desde o início já teria que ser assim, né? Então, quer dizer, não desmerecendo os nossos colegas, eu também estou profissionalizante, né? Fiz as atualizações, mas eu acredito que é muito pouco, porque o resto é com o instrutor, é que você falou, individual de cada um. Ele que vai ter que garimpar material, vai ter que buscar, vai ter que correr atrás, pesquisar. Porque muitos amigos que você observa que nós temos em comum, assim,
no estado, na cidade, e ele está de instrutor que é o de paraquedas, né? Ele está ali pelo piso, salário, é conveniente para ele, né? É muito cômodo. E vai ficando, né? Aí muitos ainda estavam usando até VHS, Tecnodata, até um dia desse ainda. Nem um DVD. Então, Então, aí você vai... de 20 anos igual, você entende? É. Então, não tem um diferencial, se atualizou. E aí o que acontece? No 68, quando vai para o curso, que às vezes tem CFC que dá aula, o próprio instrutor dá aula de habilitação e dá aula especializada. Então, é lamentável você deparar com uma situação dessa, né? Então, é muita coisa para se fazer. Mas aí eu gostaria da sua opinião nesse quesito de carga horária. Você acha que seria necessário ou não? Minha opinião é essa, a sua. Sim. Febraio, deixa eu atualizar aqui a lista dos abraços, cara, porque tem um gaúcho arretado, professor... Mas é bom, é bom. Bom, professor Éder Duarte, cara, um amigo, uma pessoa iluminada, um cara muito bacana. Tem também a nossa amiga do Rio de Janeiro, a doutora Flávia Daltro, que acompanha também a nossa live, a Geza Cavalcante, o Vanilson Abreu chegou aqui conosco, a Jaqueline já está, a Adriana passou, também está por aqui, o Noel, enfim. Deixa eu só falar uma situação. O meu pessoal não tá aí, não tem ninguém? O meu pessoal? Não está ninguém me prestigiando, né? Aqui está o pessoal da minha página. Nós devíamos ter combinado para você ligar o seu computador ao lado aí do telefone, né? Para que a gente pudesse acompanhar as duas páginas. Bom, deixa eu só voltar aqui na sua questão de carga horária, porque antes da carga horária, nós temos que ajustar o conteúdo. E os conteúdos, infelizmente, eles precisam de serem revistos. Principalmente uma coisa que me intriga muito. Por exemplo, quais são os requisitos práticos, técnicos e práticos, para que uma pessoa exerça a função de examinador? Aí o que acontece com o examinador? Você tem aí o Antônio Carlos, você tem aqui o Vanilson e tantos outros que atuam na formação de condutores, tantos milhares de excelentes profissionais no Brasil, que estão há 20, 15 anos no CFC, e vem agora o deputado Eduardo Febraio, ganhou a eleição em São Paulo, e vai lá e indica o Antônio para ser servidor de uma Ciretran. Aí o Antônio vai ganhar pouco, para complementar o salário dele, você não ficar com vergonha com ele, nem lá o pessoal, vai colocar ele para examinar também. Ele sabe dirigir, talvez seja até um bom motorista, mas entre dirigir e ter a capacidade técnica para avaliar, no sentido de que ele é bom condutor, vai ficar um bom condutor, porque a técnica de avaliação ela não se adquire de um dia para o outro, e aí você coloca em risco toda a estrutura do exame, toda a estrutura da autoescola, toda a estrutura dos profissionais envolvidos na autoescola, e quem paga com isso é a sociedade. Então, examinador tinha que ter pelo menos um estágio nos CFCs. Eu fui convidado aqui uma vez para avaliar os examinadores, e na hora de avaliar, para credenciar, já tinha passado, feito todo o procedimento, era só avaliação prática. Eu reprovei 2. Eu sou polícia, eu não sei o que, eu sou examinador. Não. Você vai ter que passar aqui, a minha assinatura que vale. Aí o que aconteceu? Eu coloquei que eles apresentassem 10 aulas práticas de treinamento na autoescola. Eu quase apanhei. Por quê? Se você sabe dirigir, mas não domina técnica de avaliação, não pode ser examinador. Uma coisa é dirigir bem. A outra é saber se a pessoa que você está avaliando tem os perfis preliminares, mínimos, necessários para evoluir. E nesse sentido, nós fazemos um retrospecto. Falta melhorar o conteúdo da formação de instrutores. Eu entendo que os DETRANs deveriam ter, nas suas escolas públicas de trânsito, formadas por examinadores com no mínimo 5 anos de experiência de carreira, para que eles pudessem auferir a capacidade tanto do instrutor recém-formado, quanto dos examinadores,
para que esses profissionais fossem entregues às suas atribuições de forma a produzir os efeitos mínimos necessários para que a sociedade pudesse provar, saborear, contemplar algo diferente no trânsito. Porque nós estamos há 20 anos falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, nós não conseguimos evoluir. Então nós ficamos sob a teoria dos tolos de Einstein, né? Que a gente quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. E no trânsito isso, infelizmente, se aplica. Aqui não é o país da Alice, né? Que eles querem implantar na gente, né? Não, esse negócio da Alice é outra coisa. Isso aí é com o Fabiano Contarato. Deixa pra lá, porque isso é com ele. Mas eles querem colocar também, né? Eles querem colocar. Exatamente. O que você disse não é muito tempo, não. Recentemente, aqui no ano 2006, 2007, eu estava atuando em TFC, Autoescola, teórico e prático, e os examinadores da região inteira aqui do estado de São Paulo, da minha região, a maioria investigador de polícia civil, e não era nem formado, nem instrutor formado. Eles aplicavam o exame, né? E sem critério técnico nenhum. E a gente ficava olhando de exame e falava, caramba, que critério que esse cidadão, nada contra a pessoa dele, mas é como você acabou de mencionar, sem formação técnica nenhuma, então não tem critério. Então, como que esse candidato vai para um exame, sendo quem vai aprovar ele? E nós mesmos, né, eu, pelo menos por mim, eu fui formado, no caso, como motorista, categorias D e E, com certeza o examinador que me avaliou não era instrutor, né? Muito menos examinador. Então isso já é a questão já de décadas, né? Quer ver, Febrai? Tem outra coisa interessante. Perdão. Cerca de 20 anos, mais ou menos, eu não sei se é tudo isso, parece que é perto disso um pouco mais, o Daniel Godry, ele deu uma palestra que ficou na história, e numa dessas palestras do Godry, ele foi igual um cantor famoso que faz uma música só. Tem um garoto aí, eu acho que de Goiás, ele tem uma música, e você chegou atrasadinha, não sei o quê, papapá, ele canta uma música só. Então ele vai fazer um show e começa a cantar a música dos outros, né? E o Godry, que é um excelente palestrante, não tem a ver uma coisa com a outra, mas quer dizer, uma composição, uma música, o cara só fica naquilo a vida inteira. E aquela palestra do Godry, ela trouxe um elemento fantástico, que ele apresenta o ser humano, que ele é semelhante lá, né? Assim, os animais, as aves, assim, ó. Você tem o papagaio, o urubu e a águia. Então, hoje nós temos profissionais, especialistas, seres humanos, pessoas de qualquer natureza. Você encontra o papagaio, porque ele não tem fundamentação própria, cognitiva, histórica, ele repete o que os outros falam. Então ele repete. Esse é o papagaio. Aí já tem o urubu, que tudo que você diz para eles, não, isso não vai dar certo. Não, ainda vai ter mais essa, mais essa, mais essa. Então nós estamos contaminados entre papagaios e urubus. Nós precisávamos de produzir mais águias. Poxa, se ele falou aquilo, eu quero saber o porquê, eu quero estudar, quero buscar mais. Então você observa que se nós pegarmos hoje instrutores, principalmente, dada a fundamentação da resolução 168, que só copiaram e jogaram para a 789, nós estamos deixando os mesmos tipos de profissionais. Se ele não se reinventar, urubu e papagaio vai continuar. Porque você pergunta assim, estamos falando de direção defensiva. Se tiver aqui uns 20 instrutores, pergunta quais são os elementos da direção defensiva. Aí ele vai dizer assim, não, lá atrás é conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Você entende? Agora faz o seguinte. Né? Então ele virou papagaio. Ele, louro, louro. E aí, e agora? E as condições adversas? Veículo, luz, não sei o quê, blá, 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 blá. Acabou a aula. E observa, quando chega na aula de primeiros socorros, o cara quer correr. Vídeo. Quando eu chego na aula de mecânica, uma vez colocaram aqui na prova, nós recebemos consulta do Brasil inteiro todo dia. Se deixar, eu fico aqui, eu não faço nada, só respondo consulta para os outros.
Então os caras foram lá e perguntaram o que era etileno glicol. Poxa, etileno glicol tem uma cadeia de substâncias que infelizmente foi até usado naquela cervejaria lá de Minas, que matou um monte de gente aí, mas ele é uma substância que usado para diminuir a temperatura. E aí isso é utilizado como substância que adiciona ao líquido de arrefecimento, que é para equilibrar a ebulição, para que o sistema de combustão não tenha elevação para causar prejuízo no sistema de alimentação e funcionamento do motor. Aí, ao invés do instrutor pesquisar, estudar, ele liga para a gente, ele passa mensagem. Então, quer dizer, se o CONTRAN, as câmaras temáticas poderiam promover audiências públicas mais pontuais, específicas, profissionais da Bahia, profissionais do Rio Grande do Sul, profissionais de Rondônia, profissionais do Acre, profissionais de Pernambuco, de todo o Brasil, do Mato Grosso, todas as regiões que trabalham na formação. O que vocês sugerem para que nós possamos melhorar o conteúdo? E outra coisa, quem trabalha credenciado ao Detran tem que ser submetido a conhecimento, tem que ser avaliado. Ele não pode se debruçar na zona de conforto e dizer que ele é um profissional, porque você pode pegar aí o profissional que está dando a mesma aula há 10, 15 anos. O que ele está promovendo de bom? Ele é um excelente profissional, ele só precisa de ser movimentado. Você pergunta lá assim, eu não gosto de ir, às vezes eu vou em alguma palestra, dá vontade de ir com um taco de beisebol, né? Aí, eu sou especialista, eu dou aula de gestão defensiva. Beleza. Explica as 3 leis de Newton na direção defensiva. Aí você olha para todo mundo na palestra, assim, eles olham, você dá aula de quê? Direção defensiva. Mas você dá, eu dou curso no... Aí eu pergunto, que curso que é esse? Você entende? É física. Que inovação é essa? Que profissionais são esses? Mas é o que o mercado tem, porque é o que o CONTRAN possibilita. E as pessoas aceitam. Limitado, né? É o ser humano que se aceita isso, entendeu? Quando eu vou dar uma palestra, um curso, que eu vejo que o material é o mesmo, eu fico doente, não vou falar, puto da vida, porque eu fico olhando, o que eu posso melhorar, o que pode mudar, o que pode chamar a atenção. Então, daqui a pouco, eu virei um urubu e um papagaio, e eu não estou produzindo efeitos. Daqui a pouco, eu estou denegrindo aqueles que estão assistindo a minha aula. Isso é muito ruim. Concordo, Josimar, plenamente com o que você falou, pelo fato que vem de encontro com o meu pensamento. Podemos até ter divergência em outros tópicos, mas até agora eu acho que não tem como divergir disso, porque eu acredito assim, na minha linha de raciocínio, inclusive quando você vai falar para alguns colegas, eles acabam pensando que nós estamos sendo arrogantes e prepotentes. E não é isso. Nós queremos sempre estar em busca incansável, a busca incansável do conhecimento, do aprimoramento, e criar valores na vida das pessoas, né? Nós somos formadores de opinião, então nós temos que ter exemplo ali. E, como você falou, tomar sempre o cuidado, quando vai ministrar uma palestra, um curso, de nos prepararmos, né? Intelectualmente, estudando, pesquisando, montando um material didático de acordo, né? Com aquilo que é a proposta do curso, enfim. E mesmo você fazendo tudo isso, sempre você vai encontrar alguma falha, né? Isso é normal, né? Mas você tem que saber identificar essa falha e procurar cada vez mais evoluir, progredir. O que acontece com muitos colegas, como você falou, fica na área de conforto e acha que está bom e usa um título achando que a palavra especialista já é o suficiente. E é um grande engano, né? Febraio, em cima disso que você está dizendo, eu gostaria de fazer só um detalhe. Tem gente que adora ser bajulado, falar que fulano é bom, que é fera, é mestre. Tem um monte de bobo aí que gosta de ser enganado com isso. É medalhão, né? Medalhão. Mas aí veja bem, o que acontece? Quando você acabou de dizer que às vezes tem algum colega que pensa ao contrário, veja bem, quando eu sou contratado para dar um curso, às vezes quando eu vou sozinho, eu vou com o Ordeli, pela nossa empresa, ou quando eu vou dar uma palestra, ou quando você está dando aula, os colegas que estão aqui, o Antônio Carlos está dando aula,
Está aqui a nossa amiga Judite, que é especialista em psicologia. Quando alguém nos procura e vai fazer um trabalho conosco que paga, aí é a diferença. Aí é a diferença daquele que fala que a gente está querendo aparecer. Porque quando eu dou o meu melhor, que eu me esgoto, que eu estudo, que eu planejo, e que acaba a aula, eu não gosto de receber elogio nem aplauso. Porque eu cumpri a minha missão, eu só fiz o meu dever. E em vários cursos que eu fui, na hora de ser aplaudido ali no final, o que eu faço? Eu desço e subo a plateia para o palco. Eles que merecem um aplauso, eu não tenho que merecer aplauso nenhum. O meu dever é ir até lá com a melhor das referências, com o melhor cabedal de conhecimento e entregar tudo e não ser elogiado nem reconhecido. Isso é questão de autoconhecimento, é intrapessoal, é o meu caráter. Eu fui ali exercer o meu dever, eu não fui ali para ser bajulado. Entende? Porque quem gosta de bajulação, papapá, pororô, às vezes escorrega na vaidade. E a vaidade destrói, a vaidade destrói o ser humano. Destrói o ser humano. Entende? Por isso que está cheio de especialista aí que às vezes não sabe nem escrever. Né? Claro que eu não estou criticando ninguém. É só você ver algumas postagens aí. Tem uns que sequer eles escrevem, porque tem dificuldade para escrever. Eu fiz curso de extensão de metodologia e a única coisa que eu faço hoje nos cursos de pós-graduação, com todo respeito, não me peçam para ser orientador, porque eu não tenho paciência para ficar lendo determinado tipo de coisa. Mas é para você ver, esses são, às vezes, os profissionais que são criados. E muitos desses são bajuladores. Tem gente que em live aqui, se ele aparecer, que você não falar o nome dele, ele já fica com raiva. Agora você imagina lidar com esses egos. Tem ego em tudo quanto é lugar. Ego e vaidade. Sabe? Maculam a dignidade e o caráter em qualquer área. Em qualquer área. Exatamente. Josimar, inclusive, esse profissional, ele tá indo contra ele mesmo, né? Porque ele está acreditando naquilo que muitas pessoas acabam aplaudindo por aplaudir, não é que está achando que está bom. Então, o camarada, a vaidade passa, acaba ele ficando cego, né? Ele está observando que aquilo lá é um momento ali e não está dizendo nada nas palmas, né? Eu inverto, quando vai me aplaudir, eu aplaudo o pessoal também. Quer dizer, eu falo, essas palmas são para vocês, porque, na verdade, a missão que nós temos é ir lá, principalmente a gente recebe, né? Quantas vezes eu fiz meu trabalho gratuito também, né? E, então, quer dizer, escola, enfim, né? Tiro de guerra. Mas ali é o seguinte, estar ali, para mim, é prazeroso. E cada vez que você está naquele lugar sagrado, que é sala de aula, ou numa palestra, você tem que ir preparado, né? Ir com aquela determinação de dever cumprido, saindo de lá, falando, eu fiz o melhor de mim, eu me preparei, né? Às vezes acontece alguns imprevistos, como todo mundo, mas é mais difícil acontecer imprevisto quando você se prepara, né, Josmar? Quando você estuda, se dedica. Não estou te ouvindo. Não, Febraio, agora eu voltei, porque eu pedi a Valentina para fazer um favor aqui para mim, aí por isso que eu tirei o áudio. Não, tudo bem. Josimar, sim? Tem mais amigos aí fazendo comentários aí? Não, os comentários aqui são bons, dos amigos, né? Isso, vamos seguindo aqui. Tranquilo? Acho que o pessoal está gostando do bate-papo, né? Vamos seguir, você está comandando aí muito bem. Eu estou aprendendo aí direção defensiva contigo, porque eu não consigo parar de estudar isso, então nós vamos devagarzinho em cima, né? Não, é a matéria que eu conheci primeiro no trânsito, né? Foi a direção defensiva, eu tenho esse contato desde quando eu era adolescente, meu pai trabalhava em entrevista de ônibus, então aquelas apostilas feitas lá, em máquina de escrever, né? Datilografia. Direção defensiva. Direção defensiva. Né? 1970, no Rio de Janeiro, né? Introduziu a direção defensiva no Brasil, né? E naquela época, eu já me simpatizei com a matéria, já comecei a ter gosto pela matéria e comecei a ler, estudar.
e fiz várias horas de gestão defensiva, é interessante, né? Porque as técnicas a gente conhece, mas eu falo, o verdadeiro motorista defensivo é aquele que não é egoísta na prática, tirando a técnica de lado, falou o dia a dia, o popular, vai. É você dirigir com cuidado, fazendo a checklist, a revisão preventiva, é você respeitando a velocidade, é você mantendo a distância de segmento. Por exemplo, condições meteorológicas, começou a chover, já muda o sistema de trabalhar, de operar, reduz a velocidade. Eu falava isso muito nos motoristas de ônibus em São Paulo. Falei, você desenvolve velocidade X no dia de sol, choveu, velocidade Y, reduz pela metade, 50%. Reduzir a velocidade e redobrar a distância de segmento. Vai ser difícil você se envolver em acidente, porque vai dar tempo a frenagem, a reação, a distância de frenagem, vai dar tempo de você efetuar a distância de parada. Pessoal, são fatores simples que você usando, aplicando a direção aplicada, você vai ser bem sucedido, você não vai se envolver em acidente. Como você falou, a física ali aplicada em distância de segmento, em velocidade compatível com a via, com o pavimento, com o veículo, carro, ônibus, por exemplo, coletivo, lotado é uma coisa, carregado, vazio é outra. O freio não vai segurar. Então, são fatores simples, até simplistas, a forma que eu estou narrando aqui, mas é objetivo e eficaz e traz um resultado satisfatório, que é não se envolver em acidentes de trânsito, é não colidir com o veículo da frente. E essa percepção dos retrovisores está faltando em muitos profissionais, né? No ônibus, por exemplo. O cara fica bitolado só lá na frente no painel. Aí parece que ele fica meio hipnose, né? E só pisando no acelerador. Quando o passageiro dá sinal, acontece um objeto fixo, ele para, um imprevisto, ele não está mantendo a velocidade compatível e muito menos a distância de segmento. Obviamente, a reação vai ser tardia e pisar no freio também não vai segurar. Aí a parada vai ser atrás de um outro ônibus, de um caminhão carregado de bebidas. Quantas vezes eu vi isso, né? Lá em São Paulo, lá dentro do estado, o caminhão parava, estacionava no ponto de ônibus errado, o motorista do ônibus tinha que parar no ponto de ônibus, o embarque e desembarque, estava chovendo, a primeira chuva, você sabe que o asfalto, o pavimento, óleo, graxa, misturado, vira aquela fuligem, e o freio, e isso daí eu cansei de ver, né? Então, isso daí é o vivencial. Aí quem está falando aqui não é o instrutor, é o motorista profissional que atuou anos e anos, e graças a Deus, só uma que eu te contei ontem em off, foi que estourou a cuíca do freio, um ônibus carregado, isso há mais de 20 anos atrás, e eu acabei reduzindo as marchas. Ali foi a mão de Deus que entrou e eu acabei batendo no veículo parado no farol, mas bati, reduzido, amortecido e puxei o freio estacionário. Foi o impacto, foi reduzido e só foi superficial, né? Com alguns cortes, mas eu não quebrei, não fraturei nada, graças a Deus, estou aqui vivo contando. Então, quer dizer, isso foi uma coisa de frações de segundo que ocorreu lá em São Paulo, era madrugada, no ônibus coletivo, motor dianteiro, e eu mantive o equilíbrio naquele momento e fiz a coisa certa. E não tinha experiência que eu tenho hoje, né? Mas, segundo os instrutores na época, e a manutenção falou que eu agi prontamente, de forma defensiva e rápida, né? Então, sinceramente, nem eu sei explicar como eu consegui fazer aquela atitude tão precisa naquele momento. Não estou contando aqui e glorificando disso. Eu falo que Deus estava ali, né? Não era a minha hora. Mas então você percebe que os fatores de risco estão ali, né? Agora, se você não está atuando com respeito à velocidade, respeitando, tem motorista que paga para ver, não acredita em distância de segmento, nem no coletivo que estou mencionando. O motorista de categoria B, no seu automóvel, ele pega o carro, só porque o carro dele é a tecnologia nova, né, 2021, e freios ABS, e ele vai confiando na máquina, né? É o grande erro da maioria, viu, Edmar? Confiar na máquina, né? Ele não respeita a direção defensiva e não coloca em prática, né? Então é isso que eu vejo. Não está aparecendo. A Valentina está aí? Aqui. Tá, Valentina. Aí deu tchau, Valentina, tá bom? tudo bem? Já deu tchau. Tá. Eduardo, eu quero só fazer uma observação sobre um comentário da nossa amiga Judite Baran aqui,
Dá tchau para eles, Valentina. Chega para cá para o pessoal te ver. Chega para cá. Isso aí, agora vaza. Um comentário aqui da nossa amiga, a Judite Baran. Ela está dizendo aqui, ó, as dificuldades no trânsito são resultado do descaso histórico de menosprezo. Então, tudo isso que você está colocando aí, ele vai ao encontro das expressões aqui da nossa amiga Judite. Por quê? A Valentina está doida querendo aparecer aqui. Depois o papai te coloca, tá bom? E aí, nesse sentido, ô Febrário, você está dizendo aí as questões de percepção, nós temos visto historicamente, as pessoas vão à formação, por exemplo, nós estamos falando aqui de direção defensiva, a preocupação que eu tenho é com quem vai chegar daqui para frente, é uma preocupação. Com quem já está, é outra. E, infelizmente, nós não temos como atingir muitas pessoas com informações de qualidade técnica. E por isso que se questiona, nós questionamos aqui a questão do material, da fundamentação. Eu sou totalmente favorável a um realinhamento do material didático para que fosse incluído aqui a questão de psicologia. A psicologia se encaixa, inclusive e principalmente na direção defensiva, nos aspectos comportamentais. Nós não podemos deixar de atribuir fatores importantíssimos à melhoria de fundamentação e estrutura do material, da ementa, do desenvolvimento, e esses profissionais contribuírem. Porque você acabou de falar aí sobre percepção. Agora à tarde eu recebi uma ligação de uma matéria que envolvia perícia, e a perícia nos acidentes de trânsito, elas estão ligadas a 3 fatores. A causa dos acidentes, a maioria que resulta em perícia, houve 3 níveis de percepção. A percepção plena, que é aquela que favorece o condutor, que aplica todos os procedimentos da direção defensiva preventiva. Então, a percepção plena é quando ele percebe o risco, ele tem a possibilidade de diminuir a velocidade, de deslocar-se, desviar do obstáculo, de fazer ultrapassagem, de parar o veículo. Essa é a percepção plena. A percepção tardia, ele vai ter uma consequência da sua ação, da sua reação. E a não percepção, infelizmente, é o caso concreto, é o que vai resultar. E isso tudo já é histórico, está lá atrás, já poderia vir para a direção defensiva, nos fatores de risco, aplicáveis à inércia, que é a importância de usar o cinto de segurança, que é aplicada à lei de movimento, o deslocamento, forças tangenciais, força centrípeta, centrífuga, aplicadas na direção de veículo, movimento retilíneo uniforme e ação e reação que deriva do coeficiente de atrito. Então, esses elementos não são utilizados em direção defensiva. Não. E aí o próprio CONTRAN, quando ele menospreza a importância da psicologia no comportamento, a importância da aplicação da dinâmica de movimento de veículo e corpos na física, o CONTRAN faz com que todos os profissionais do Brasil exerçam o papel ou de urubu ou de papagaio. E nós temos profissionais com alta capacidade técnica de gabaritos para que nós possamos mudar a história da fundamentação do material e fazer com que nós produzimos só profissionais águias que enxergue pela frente, que saiba a importância do coeficiente de atrito, que saiba a importância da energia cinética, que saiba a importância da aceleração, da desaceleração, da pressão adequada do pneu, da temperatura adequada que ele deve se submeter, a diferença da rarefação do ar em determinados locais, que interfere na desaceleração, redução de velocidade.
Então, tudo isso são fatores técnicos que quando você faz um laudo pericial, que infelizmente que você abre ali o processo e vê aquele monte de cena que tem morte, que tem dilaceração de corpos, deformação de veículos, que isso tudo poderia ser reduzido. Mas o porquê? Eles vão lá e colocam... Conhecimento. E aí um profissional tem que dar 15 horas aula de relacionamento interpessoal num curso especializado. Um conteúdo que ele poderia reduzir em 5 horas aulas. E ali colocar mais uma série de elementos didático-pedagógicos, com metodologias dinâmicas, com metodologias avançadas, direcionadas. E isso lá na formação do instrutor, na formação do examinador, dos diretores de ensino, que às vezes diretor de ensino ele está ligado à família do dono do CFC para diminuir custos e às vezes não entrega o trabalho que deveria, e principalmente os instrutores serem submetidos a uma avaliação criteriosa da sua capacidade técnica, os DETRANs oferecerem para os amigos que atuam no trânsito curso de oratória, para melhorar a postura, sabe? Para entregar o seu conhecimento, a sua bagagem cognitiva, não para dizer que ele é destaque, que fala bem, que se apresenta bem, não, para que ele possa ter segurança, para que ele saiba respirar, para que ele saiba falar. Até para ajudar. Claro, isso chama-se estrutura humana no desenvolvimento profissional. E aí eu lamento, é porque nós estamos há quase 17 anos enxugando gelo e omitindo os problemas que poderiam ser resultados favoráveis, mas infelizmente nós não conseguimos evoluir em função da falta de capacidade técnica lá na estruturação dos conteúdos curriculares de todos os cursos que envolvem trânsito no país. Isso é lamentável. Exatamente, Josimar. Inclusive, quando eu estou ministrando aula, no tópico a direção defensiva para os cursos especializados o transporte coletivo, por exemplo, quando eu vou explicando os tópicos, eu saio um pouco fora do livrinho, daquela cartilha, até na minha própria transparência, eu vou dentro do tópico ali, eu vou desenvolvendo a minha experiência profissional ali, dia a dia. Ali no momento, um perguntando para mim, eu vou lembrando e vou explicando. Eu já ouvi várias vezes aluno falar para mim, a forma que você explanou aqui, parece que eu estava visualizando o cenário. Então, isso daí é experiência vivencial. Não tem como você transmitir isso se você não viveu isso. Então, eu acho que isso daí ajuda muito na sala de aula. Não ficar aquela aula maçante, aquele cara lendo um livro. Isso não é aula, né, Josimar? Isso não tem técnica nenhuma, não tem didática nenhuma. E, às vezes, a gente acaba entrando numa sala de aula, assistindo um curso, atualizando um curso, e deparando com um profissional desse, né? É lamentável, porque você fica esperando aprender algo mais do que você já sabe, e você não vê nenhuma novidade, né? Você não vê nenhuma forma didática, né? Nenhum conhecimento inovador. O CONTRAN, Febraio, ele aos poucos está permitindo que o YouTube se apodere dos conteúdos programáticos para ficar dando aula. Porque hoje tem alguns conteúdos no YouTube que são melhores do que o que se apresenta em sala de aula, por conta disso que você acaba de dizer. Então, mas aí o que está inserido aí? Quando você vai dar aula numa pós-graduação, você pega o plano de aula e você tem que cumprir o plano de aula, e o plano de aula ele é avaliado pela coordenação e é avaliado pelo aluno. A autoescola não tem plano de aula, ninguém avalia o que o instrutor faz, uma ou outra até que avalia, mas e outros também não abrem precedente de fazer uma avaliação de reação com os alunos. Plano de aula hoje, direção defensiva, fatores de risco, elementos da direção defensiva e condições adversas. E como evitar acidentes. Ao final da aula, o diretor de ensino questionar os alunos, olha, vocês entenderam o que foi passado aqui? Sabe? Porque isso não é um dever do diretor de ensino, mas ele não faz. Isso não é duvidar da capacidade do instrutor, não, é reiterar a obrigatoriedade que cada um tem no processo. Mas isso não é feito.
Não, na sala, nas escolas que eu trabalho, tem isso aí. Não, veja bem, na escola que eu falo, não a autoescola, que eu não estou mais atuando na primeira habilitação. Mas os cursos da 358 e da 168, sim, tem sim. Como foi a recepção, a sala de aula, o espaço físico, a didática pedagógica do profissional, do instrutor, do professor, o atendimento. Mas isso aí é do curso especializado. Isso. Isso é do curso especializado. Está aqui o nosso amigo Antônio. Nossos motoristas profissionais não têm noção do que seja torque, potência, força centrífuga, centrífuga. Aí, Antônio, não são os motoristas, não. Tem muito instrutor que também não sabe. Se você der uma folha em branco para ele pedir para ele relacionar isso, coitado, ele vai começar a coçar a cabeça, olhar para o lado, verificar se pode, consultar no Google, e infelizmente, sabe, vai ficar ali, não vai conseguir também. Claro que não é generalizar, pessoal. Nós estamos respeitando os colegas. Não, claro. Ninguém aqui é o dono da verdade, né? Não é essa a mensagem. Pelo contrário, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Nós estamos aqui compartilhando conhecimento. Né? Deixa eu falar, né, Josmar? Febraio, sabe qual é um detalhe? É o seguinte. A maioria dos instrutores, eles têm relação com volante. Por exemplo, quando você chega num curso de formação para instrutor, a maioria quer ser instrutor prático. Não quer ser teórico. Se tem 10 alunos, 7 quer ser prático, 3 teórico. Exatamente. Então, quem está assistindo aqui, quem vai assistir depois, me perdoe, eu não estou praticando nenhum preconceito. Eu estou dizendo o seguinte, no sentido de evoluir, os DETRANs, as comissões que cuidam da formação e dos cursos especializados, deveriam submeter os instrutores, todos os anos, a um nivelamento de conhecimento, para que eles pudessem buscar mais e dizer o seguinte, eu tenho um histórico bonito, igual você acabou de dizer, eu fui motorista profissional. Você foi, agora você é educador, e está numa posição que tem que ser exigido, porque às vezes é o próprio órgão regulador que credencia, que permite com que as pessoas fiquem na zona de conforto. Tinha que haver uma requalificação. A resolução 321 de 2009 está em vigor até hoje, nunca foi colocada em prática, que era um nivelamento anual dos examinadores e instrutores. Da PRAN, né? Lá do CONTRAN. O que acontece? Os instrutores deveriam ser submetidos a conhecimento, porque prestam serviço indiretamente, mas é serviço público. Porque o CFC é uma empresa que presta relevantes serviços à sociedade, mas ele é credenciado pelo serviço público. Então, ele deveria ter um pouquinho mais de zelo, principalmente no que diz o parágrafo 5º do artigo 1º, que os órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a saúde e ao meio ambiente. Então, os DETRANs deveriam ter comissões para submissão de conhecimento obrigatório todos os anos, para que os profissionais, instrutores teóricos, práticos, sejam de quaisquer cursos, além dos diretores de ensino, fossem submetidos a uma avaliação, porque nós precisamos melhorar o nível intelectual, independente da sua escolaridade. Ninguém vai ficar aqui em berço, deitado eternamente em berço esplêndido. Então, a qualidade intelectual, a qualidade pessoal, qualidade profissional, ela tem que ser motivada. E, às vezes, isso não acontece. Muito importante que você está falando. Isso que você está falando é brilhante, só que tem um detalhe. Tem muitas pessoas que têm 2, 3 pós-especialistas dentro de uma sala de aula, hein, Josimar? Mas o que eu estou dizendo é isso. Não sabe transferir, a parte didática tem que entrar junto. Mas é por isso que eu estou dizendo, Febraio. É por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu estou dizendo o seguinte: esse nivelamento anual, eu disse e vou repetir, independente da formação. Porque você pode ter uma pessoa que não tem a formação de especialização, de mestrado, mas ele tem uma objetividade didática, um traquejo, então, e isso tem que ser medido, isso tem que ser mensurado. Exatamente.
Porque você pode pegar lá um medalhão que é cheio de estrela e chegar na sala de aula e não produzir. Nós precisamos que alcance o índice necessário e até nesse tipo de avaliação que faça a aferição, desculpe, a mensuração do grau de responsividade, de assertividade e o mais, e produtividade. Isso deveria ser feito. Sabe? Criar um banco de dados, cria um banco de dados, por exemplo, Detran São Paulo. Todos os cursos são credenciados. O Detran do Paraná, todos os cursos são credenciados. Espírito Santo credenciado. O aluno, depois do curso, ele deveria ter uma senha para ele entrar lá e avaliar a escola, avaliar o instrutor, você entende? Porque isso o Detran teria como compilar e fazer um trabalho de ajuste para isso. Você vê não menosprezando ninguém. Não, sim. Aqui no estado de São Paulo, quantos anos que eu ministrei curso de habilitação e entre 2006, 2007, 2008, até 2009, vamos dizer, 4, 5 anos, Josimar, foram praticamente todos os meses, de 1 ou 2 turmas por mês, e na minha turma, era só eu que ministrava aula na época, dava 100% de aprovação, sendo que a concorrente ficava 70%, muitas vezes até 60%, que é o mínimo que pode, né? Então, isso daí foram anos, assim. Então, quando eu consegui uma aprovação de 85, eu já achava péssimo. Então, era um trabalho bem desenvolvido, que a gente procurava transmitir o conhecimento técnico de forma correta, né? E sempre buscando maior conhecimento, interagindo com o aluno, material didático, eu sei que é do Detran, lá, né? Mas, assim, a forma que a gente transmitia, os recursos, as técnicas que a gente usava em sala de aula, eu percebia que as pessoas de idade, com pouco estudo, pessoas mais limitadas, a gente conseguia levar essa pessoa para o exame teórico e ser aprovado. Então, quer dizer, é um trabalho que a gente fazia, eu cheguei a fazer sem ter formação de pedagogia, eu cheguei a formar pessoas praticamente analfabetas. Sem ter formação, eu acabei formando as pessoas e passando ela por sendo aprovada para o exame teórico. Eu acho também, não é que eu estou querendo... não deixa de ser um mérito nosso. Mas, assim, jogar aquilo para mim, isso há 15 anos atrás, eu tive que descascar o abacaxi, né? E eu não tinha toda aquela... Eu fui buscar, eu fui procurar, né? Me colocar na situação, eu tive que... É o que eu tinha para aquele momento, né? Então, eu acabei... As armas que eu tinha era aquela, e eu acabei usando. Enfim, através... Veio os acertos, mas antes dos acertos, obviamente, vieram os erros, né? Então, a gente estava sempre aprimorando e percebendo. Hoje, por exemplo, certas técnicas que eu usei lá atrás, eu não uso mais, né? Já não comporta mais. Você vai, por exemplo, vídeos longos, nunca mais usei, mais de 10 anos. Aqueles vídeos que é o que eu tinha naquele momento. Não tinha internet ainda, não tinha ainda o mesmo recurso, né? Em 2005, 2006... Né, aquela época. Aí, em 2007, começou a coisa evoluir, né? Quanto a essa questão de capacitação, existe uma coisa chamada, lá da estatística, chamada média ponderada. E ela pode ser puxada para cá para fazer um ajuste. Quer ver? Tem aí, às vezes, um professor que foi contratado para dar um curso especializado, ou um instrutor que foi lá no CFC para dar uma aula. Então você pode pegar lá o que tem título de especialização e o outro que tem ensino médio. O nosso preconceito vai dizer que tem especialização é muito melhor do que o outro, sem avaliar o resultado final ali. Mas isso pode ser tratado de que maneira? Você vai fazer uma ponderação gradual. E o Detran poderia controlar isso. Se o Detran não faz, aí a própria empresa poderia fazer e submeter os seus instrutores, de que nesse ano nós vamos exigir isso aqui para a gente verificar, para ajudar. No outro ano, então entre 3 anos, 5 anos, você teria um nivelamento de puxar o medalhão que sabe muito para ele voltar um pouquinho e de oferecer condições para aquele que quer evoluir chegar dentro dessa famosa média ponderada. Porque se você pegar os blocos, que principalmente a autoescola, você pega lá 3 perfis de alunos. O que não tem experiência e não tem dificuldade.
O que não tem experiência e tem muita dificuldade, sabe? E o que não tem dificuldade, mas também não tem comprometimento. Ele vai ali para dizer, eu só vim aqui por estar. Exatamente. E às vezes o instrutor tem dificuldade para lidar com isso. Porque tem gente que quando entra uma pessoa na sala de aula, fulano lá está estudando medicina. O outro é não sei quem, o outro não sei quem. O outro é assim. Tem instrutor, professor que se intimida com o aluno. Por isso que é importante ter essa fundamentação. Por exemplo, quando você pega lá na inteligência emocional os pilares do comportamento de cada um, e depois você pega a classificação da personalidade, então você vai para a sala de aula, você vai ter o dominante, vai ter o extrovertido, vai ter o paciente e vai ter o analítico. As diferenças individuais, né? Se o professor for paciente e estiver dando aula para um dominante, se ele não tiver conhecimento, a aula dele vai acabar, porque toda hora que ele for falar, ele vai ficar olhando para o aluno. E isso acontece isso não acontece só na autoescola, só em curso de trânsito, acontece em todas as áreas. Por isso que é importante você ter um nivelamento, uma média ponderada de uma avaliação criteriosa de quem dá aula. E aí você pode verificar se é direção defensiva, se o curso é de primeiros socorros, ou se é de legislação de trânsito. Quer dizer, a empresa tem o domínio, o controle daquele ciclo de gestão de qualidade aplicada no campo específico, seja ele qual for, de autoescola, de... Mas infelizmente não há esse interesse, né? Isso que é lamentável, né? Esse que é o problema. Na prática isso não acontece, né? Mas acontece às vezes com a empresa... Se eu tivesse um CFC meu, eu não fosse instrutor, mas eu fosse só o dono, por exemplo, eu tenho essa visão e eu colocaria isso em prática, com certeza. Eu fui... Mas infelizmente eles não têm essa visão. Nós fomos dar um curso de capacitação pedagógica num CFC do Rio Grande do Sul. Aí chegou lá, uma senhora se apresentou para mim, ela disse assim, eu perguntei, tudo bem, qual a função da senhora aqui? Não, eu sou diretora. Aí eu escorreguei, né, porque eu disse assim, poxa, quais são os diretores que atuam em CFCs? Ou geral, ou de ensino. Aí eu perguntei à senhora, a senhora é diretora geral de ensino? Não, eu sou diretora de qualidade. Eu era funcionária do Sebrae e a autoescola me contratou. Hoje eu gerencio todo o núcleo de qualidade aqui da empresa. Quer dizer... Parabéns, visão, né? Uma em quase 1 milhão. Então, isso, muitos CFCs, infelizmente, não têm, embora almejem colocar isso em prática, mas são poucos. E esse CFC, só para você ter noção, eu dei curso para 43 funcionários de um CFC. Então, estávamos lá, eu e o Ordeli, e 43 funcionários de um CFC. Isso é uma visão. No Rio Grande do Sul. Então, você imagina que tem local que você vai que é totalmente diferente. Não, desculpa a expressão, mas você está falando do Rio Grande do Sul, nós merecemos outros estados, mas, pô, é outra visão, né? Eu sou do estado de São Paulo, eu até hoje encontrei uma visão desse tipo, que tem uma visão empreendedora nesse sentido, com o CFC, né? Já trabalhei em CFCs que em comparação a outros da região, das outras cidades da região, era assim, na parte de infraestrutura, enfim, carros novos, aquela coisa toda, mas passando disso já não observei. Porque o que acontece, Josimar, é só quem está ali na linha de frente e sabe as necessidades que tem um CFC, as dificuldades e o que é preciso para implantar, para fazer a diferença, desde o quê? Da secretaria, do atendimento, quando o candidato, o aluno pisa no CFC, na soleira da porta, primeira coisa, ele tem que ter aquela boa impressão do bom atendimento. Qualidade do atendimento ao cliente, começa por aí. Posteriormente, essa mesma pessoa, esse rapaz, essa moça, vai ter que levar essa aluna, esse aluno, para conhecer, se for da mesma dependência, a sala teórica. Então, ela tem que encantar. A pessoa não vê a hora, e o pai ou a mãe que vai levar no CFC, não vê a hora. Eu já fiz isso várias vezes. Eu estava ali no CFC da recepção e via, quando eu esperei o momento oportuno de terminar a matrícula, aí eu me apresentava, dizia para o professor teórico, eu lembro que o rosto da semblante do pai e da mãe ficava de espanto. Professor, faz favor, vamos aqui no fundo, quero levar para conhecer as nossas instalações, a sala de aula, oferecemos um lanche no intervalo, aqui é o nosso material didático, a sala contém climatizada,
as poltronas e as cadeiras são sofadas, enfim. E você falava do horário, do início, do término, do curso, enfim. E desejava boas-vindas. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, por gentileza, vem falar comigo ou com a secretária. Quer dizer, todo esse diferencial, eu percebi, eles contavam, mencionavam que não existia isso quando eles foram fazer o orçamento para fazer a matrícula da escola. Então, são pequenos detalhes, Josimar, que faz a diferença. Você vai levar sua filha numa outra escola e você vê o atendimento agregado ali com atendimento, com conhecimento dos profissionais, com o espaço físico, juntamente com a parte pedagógica, com certeza você vai escolher CFC, né? Além das referências que você vai ter com um amigo de confiança, que vai referenciar aquele CFC que é honesto, é sério, que tem profissionais qualificados ali para poder ministrar aulas teóricas e práticas, né? Então, tudo isso são visão empreendedora e, infelizmente, o CFC não é filantropia, é uma empresa. Só que dá para trabalhar junto a parte administrativa com a parte educacional. Infelizmente, falta essa visão. Ele só quer ganhar dinheiro. É 2 cifrões nos olhos, um pouco. Pelo menos essa é a minha opinião, Josimar, que eu vejo muito isso aqui no meu estado, na prática. Não estou querendo ofender ninguém. Tranquilo. Bom, agora acho que nós já temos aí 1h36, muitos colegas nos acompanhando até agora. Vamos... Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, Josimar, e agradecendo primeiramente a Deus, primeiramente, segundo a você por ter aceito aí o convite. Foi de uma honra para mim você estar aqui nessa noite, corremos aí. Foi tão prazeroso que a hora passou tão rápido. Eu até peço desculpa se eu passei do seu tempo aí. Não, que isso. Mas que possamos nos encontrar outras vezes. E eu aprendi muito nessa noite com você. E, como sempre, né, a gente sempre está prestigiando você nas suas lives aí, que a gente aprende muito. É uma aula. E que você faça suas considerações finais e os nossos amigos internautas que nos acompanham até agora, dedicaram o seu tempo aqui para nos ouvir, nos assistir. Muitíssimo obrigado. E Deus os abençoe a todos aí. E que o Josimar faça as suas considerações finais. Josimar, muito obrigado, meu amigo. O Febraio, hoje à tarde, cara, nós tivemos uma reunião, né? Lá, aquele grupo que o Júlio criou, nós tivemos uma reunião com 2 senadores em relação às alterações lá do código, e nós vamos seguir com o grupo e, sempre que possível, proporcionar informações relevantes para que a gente produza melhorias no trânsito. Porque muitos profissionais, as pessoas dizem assim, poxa, vocês ficam fazendo live quase todos os dias, quase falando das mesmas coisas. E eu tenho muito cuidado com o que a gente fala aqui. Hoje falamos nada de legislação, né? Nós falamos mais de comportamento, não foi propriamente só direção defensiva, porque nós falamos aqui de bases nucleares importantes, porque não adianta nada você ter o título, mas não ter o conteúdo. Nós precisamos enriquecer conteúdos pessoais, profissionais, porque só assim a gente vai melhorar, vai construir algo diferente. Então, quando nós falamos lá de urubu, papagaio, águia, nós temos um pouquinho de papagaio, temos um pouquinho de urubu, às vezes temos um pouquinho de águia. O que a gente precisa é ser mais águia, o que a gente precisa é ser mais humano, o que a gente precisa é ser mais compreensivo, mais generoso. O que nós precisamos é entender que as ações responsáveis melhoram a nossa vida. E se eu melhoro a nossa vida, eu posso melhorar a vida do próximo. E que nós temos que nos posicionar, nos colocar à disposição, com respeito, para que, se eu puder tornar a vida do próximo melhor, eu tenho que fazer. E isso é desprender de vaidade, desprender da arrogância, sabe? Não querer ficar avocando condições de que eu sou melhor, de que eu seja diferenciado. Empatia, Josimar, sempre, né? Empatia. Porque quando você julga que é diferente dos outros, se posiciona diante de Deus.
Porque diante de Deus nós somos exatamente iguais. É assim que a gente tem que ser sempre. Agora, o que nós não podemos mais é continuar mentindo aqui na questão de trânsito. O que nós não podemos mais é ficar vangloriando que determinadas ações é que salvam vidas. O que salva vida são ações responsáveis de todos, de quem altera, de quem produz as mudanças, de quem elabora, de quem prepara, de quem planeja e também de quem executa. Outro dia alguém falou assim, pô, mas você falou um negócio aí que eu estava dizendo que é muito fácil falar que 90% dos acidentes a culpa é do condutor. Porque não é o condutor que faz estrada, não é o condutor que altera a lei, não é o condutor que fiscaliza, sabe? Não é o condutor que fiscaliza a qualidade dos veículos, as condições. Não é o condutor que depreciou a máquina pública nos últimos anos, deteriorou a estrutura da fiscalização. E aí fica todo mundo batendo palma agora que vai reduzir o número de mortes. Nós fomos roubados pelo governo federal entre 2012 e 2016, o dinheiro do FUNSET, 2,3 bilhões. Todo mundo ficou quieto, todo mundo bateu palma. E 2016, 2017 veio lá o tal da piada, lá o tal do Penatrans. Então, os blocos que falam que produziram mudanças, melhorias, nós podemos aqui instituir uma fábrica de um veículo que eles conseguiram produzir no Brasil. O Brasil fabrica veículo. O Brasil fabricou um veículo chamado simulador, com a placa do padrão Mercosul, equipado com extintor do tipo ABC e também com kit de primeiros socorros. Conduzido por um motorista que faz exame toxicológico, fiscalizado pela lei seca, que nunca foi seca, e tem polícia militar que não tem etilômetro para fiscalizar, e transitam em vias de duplo sentido, sendo que o maior índice de morte no Brasil é velocidade e colisões frontais. E outra coisa, não existe um nivelamento para alcançar as vidas que são desperdiçadas sobre as motos. Então nós temos uma série de falácias, de engodos, que são direcionados, e pequenos grupinhos que participaram lá atrás e ainda participaram até pouco tempo para ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos outros, do sangue derramado lá na via e da lágrima que esse sangue produz até hoje nas especialistas em dor, que são as mães que enterraram seus filhos. Então é hora de acabar com isso. E nós só vamos acabar com a nossa postura, com a nossa atitude, com nossos valores, com a nossa integridade moral, de procurar dar exemplo ao invés de ficar com teoria. Nós precisamos é de praticar. Então, com essa prática, eu dedico aos amigos que estiveram conosco aqui uma boa noite. Boa noite a você, meu amigo, meu irmão Febraio. Aqueles que estiveram conosco e estão sempre aí acompanhando nossas lives, nós procuramos fazer com respeito, com dignidade. Agora, tem uma coisa que o ser humano não pode se furtar, que é ter a coragem. E coragem é, primeiro, respeito, depois integridade, depois valores. Mas a coragem está associada à ação. E aquele que se furta da boa ação, ele se acovarda. E enquanto muitos se acovardam, os problemas se agigantam. Nós jamais devemos falar para Deus que nós temos um grande problema. Nós temos que falar para os problemas que nós temos um grande e poderoso Deus. E o grande e poderoso Deus quer de nós a ação de cristãos, de irmãos, de seres humanos honrados, mas que tenham postura diante do seu dever. E essa postura chama-se dignidade da pessoa humana, caráter, fé e amor ao próximo. Assim eu agradeço e me despeço de você, meu amigo Febraio, e de todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eu mando um beijo para o seu coração e rogo a Deus proteção para a sua família, para que nós possamos livrar dessa pandemia do vírus e também livrar da pandemia do trânsito.
Muito obrigado. Que Deus esteja com cada um de nós. Eu que agradeço você, Josimar. Deus abençoe você, sua família, a todos os nossos amigos que nos acompanhou. Depois dessa fala lindíssima que você encerrou aí, eu só tenho a agradecer de coração, agradecer a todos que nos acompanham até agora. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Boa noite, Josimar. Boa noite. Vamos trocar a expectativa do elogio por uma atitude sincera. Sabe? Bajulação, ela é ostentação. E isso denigre o ser humano porque vai levar você à vaidade. Seja humano, seja empático, ame o próximo e ame a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Boa noite, meu irmão. Fica com Deus.